Tava tão bom que eu não vi o tempo passar, gente. Caiu. Esqueci de avisar vocês que ia cair. Vamos aí para segunda parte, então, da nossa matéria. Vamos lá, então, gente. Desculpa não ter avisado vocês, mas é porque eu mesma me distraí. Tava tão bom, eu empolguei tanto que aí eu nem vi que ia cair, tá? Geralmente eu aviso vocês, falo, gente, vai cair tudo, mas vamos continuar então. Aí eu tava falando para vocês um motivo, por exemplo, de transferência de leilão, né? Dá para fazer um leilão presencial no meio de uma pandemia, gente? Não. Então o juiz poderia mandar, se, por exemplo, né, esse leilão só pudesse ser presencial, tá? Não houvesse recursos para fazer esse leilão de forma eletrônica, né? Ele poderia, por exemplo, gente, transferir esse leilão para depois da pandemia, depois que passar o pico, por exemplo, da pandemia? Poderia, tá? É um dos motivos. Mas existem outros. Leilão presencial, por exemplo. E aí, naquela comarca, acontecem chuvas torrenciais que impossibilitam que as pessoas saiam de casa. Igual aquela chuvona que a gente teve aqui em 25 de janeiro, né? Eu lembro direitinho, uma sexta-feira que o prefeito até falou, não saiam de casa, gente, não saiam de casa, que vai ser uma coisa horrorosa. Né? Então, assim, se fosse numa situação como essa, poderia o juiz transferir o leilão para outra data? Sim, tá? Bom, e aí, gente, então a gente vai ter o leilão, o edital já foi publicado, né? E eu tenho que cientificar algumas pessoas que são interessadas neste leilão, tá? Quais são as pessoas que eu vou ter que cientificar, né? Primeiramente, o executado, tá, gente? Eu tenho que cientificar o executado? Tenho. Por meio do seu advogado, ou se ele não tiver advogado constituído nos autos, por meio de carta com aviso de recebimento. Olha, executado, seu bem vai a leilão, tá? Eu tenho também que fazer a cientificação do coproprietário do bem indivisível, do titular de usufruto, uso, habitação, superfície, do proprietário do terreno submetido a direito de superfície, né, que eu acabei de falar, do enfiteuta, do credor ignoratício, hipotecário, tá? Se por um acaso esse bem, né, tiver aí uma hipoteca, uma anticrese, do credor de crédito, se tiver uma anticrese, se tiver uma penhora do credor pignoratício, tá? Todas aquelas pessoas, lembra que a gente ia intimar lá no início do processo de execução, se eu fizesse a penhora de alguns dos bens dela, que elas deveriam ser necessariamente intimadas? Pois é, aqui nesse momento em que o bem vai a leilão, elas têm que ser intimadas novamente, tá? Promitente comprador, promitente vendedor e se o bem, gente, for tombado, União, Estado e município, tá? Se por um acaso o leilão for de bem tombado. Por que é que eu tenho que fazer a intimação da União, do Estado e do município? Porque eles têm direito de preferência na aquisição do bem tombado. Não quer dizer que eles vão ter interesse não, tá, gente? Mas a gente tem que intimá-los porque se eles tiverem interesse em adquirir o bem, eles têm direito de preferência na aquisição desse bem, em igualdade de condições, claro, tá? Mas eles têm direito de preferência. Ah, professor, e se por um acaso o executado ele for revel e não tiver advogado constituído nos autos? E nesse caso, o próprio edital de leilão será utilizado para intimá-lo, tá? Eu não vou ter uma intimação especial por conta disso. No caso de, se ele tiver, por exemplo, for revel e não tiver procurador constituído nos autos, gente, eu vou utilizar o próprio edital do leilão para poder fazer a intimação dele, tá? Quem que pode oferecer lance nesse leilão? Qualquer pessoa, tá? Em regra, qualquer pessoa maior e capaz pode oferecer lance no leilão, exceto as pessoas que estão listadas lá no artigo 890, que segue muito a lógica, tá, gente? Por exemplo, tutor, curador, testamenteiro e administrador, se por um acaso os bens que eles administram forem a leilão. Então, um tutor, gente, não pode adquirir o bem de um tutelado. Por quê? Porque o tutor é que é responsável pela administração desses bens. Um curador não pode adquirir um bem em leilão de um curatelado. Por quê? Porque ele próprio é administrador desses bens. Tá? Então, é só
vocês raciocinarem essa questão desse conflito, né? Eles não podem adquirir os bens, tá? Que eles mesmos estão administrando. A mesma lógica e é o inciso 2 do artigo 890. Mandatário quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados. O que é o mandatário, gente? É o procurador, aquela pessoa que fica administrando aqueles bens, né? Então, nesse caso, ela também não pode fazer a aquisição dos bens que ela mesma é responsável por administrar. Aí o inciso 3 é bem interessante. Juiz, membro do MP, defensor público, escrivão, chefe de secretaria e demais servidores e auxiliares da justiça, oficial de justiça, oficial de apoio judiciário, em relação aos bens e direitos, objetos de alienação na localidade onde servirem ou a que se estender a sua autoridade. Então, gente, por exemplo, um juiz aqui de Belo Horizonte, tá? Ele pode adquirir bens em leilão em Belo Horizonte? Não. Mas ele pode adquirir bens em Montes Claros? Pode. Tá? Demais servidores, né, servidores públicos em geral, quanto aos bens ou direitos de pessoa jurídica a que servirem ou a que estejam sob sua administração direta ou indireta, tá? Tipo, um servidor do Estado pode adquirir um bem que está indo a leilão que é do Estado? Não, não pode. Excepcionalmente, um bem foi a leilão e esse bem é do Estado, suponhamos, tá? Ele pode adquirir este bem? Não. Ele é servidor da CEMIG, um bem da CEMIG foi penhorado. Ele pode adquirir esse bem da CEMIG? Não. Tá? Tem essa limitação. E, obviamente, dos advogados de qualquer das partes, né? Olha só. É lógica, gente, é questão de lógica, tá? Por exemplo, tem mais um aqui. Por exemplo, eu sou advogada do Wesley. O Wesley está sendo executado e o bem dele está indo a leilão. Eu vou lá participar do leilão? Quem tem interesse em adquirir esse bem, eu vou lá e levanto a plaquinha? Não, né, gente? Antiético, tá? Eu acho que isso nem precisava de ser colocado aqui, né, no artigo. Mas, né, diante das coisas que a gente vê também, acho que é prudente colocar. Obviamente também leiloeiro, gente, seus prepostos, ou seja, seus representantes, né? Quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados, também não podem adquirir o bem. Né? Tipo, gente, eu tô vendendo essa garrafinha aqui, tá? Qual que é o lance, né? 290, 230, eu vou dar R$300, tá? Estou adquirindo o bem. Não pode, né, gente? Completamente incompatível, completamente aí uma situação muito incongruente, né? Acaba sendo uma contradição, tá? Então não pode, por favor, tá? Pagamento pelo arrematante. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Via de regra, o pagamento é imediato. Depósito judicial ou meio eletrônico, transferência, tá? Pagamento é na hora, via de regra, tá? Salvo pronunciamento judicial diverso, ou seja, em regra, pagamento é na hora, depósito judicial ou transferência eletrônica, tá bom? Aí, gente, tem que tomar muito cuidado com essa questão de exibição de preço na realização do leilão. O que é exibição de preço? Alguém sabe? Vocês sabem? Porque isso aí é pegadinha do malandro, tá? Esse artigo aqui, ó, o 892, ele fala a respeito da não obrigatoriedade da exibição de preço por parte do exequente se ele adquirir os bens em leilão. Professora, mas o exequente adquire bens em leilão? Mas sim, gente. Ué, teve o primeiro leilão, ninguém quis, tá? Teve o segundo leilão. O exequente falou assim, eu vou querer adquirir esse bem no segundo leilão. Ele não é interessante para mim, para eu adjudicá-lo, porque eu vou ter que adjudicar pelo valor de avaliação dele. Mas, para que eu possa, por exemplo, arrematá-lo por um valor inferior ao valor de avaliação, para mim já vale a pena. O exequente pode arrematar esse bem, então, em leilão? Pode. Tá, gente? Pode. Embora possa parecer para vocês talvez um pouco incongruente, pode. Em diversas situações, ele se arrependeu de não ter adjudicado bem e aí quer participar do leilão. Ele acha que é vantajoso participar do segundo leilão porque é um valor inferior ao valor de avaliação e para ele adquirir aquele bem em valor inferior ao da avaliação é interessante. Ele pode. Lógico que ele vai estar ali,
né, competindo com os demais que tiverem interessados no bem, mas ele pode? Pode. E aí, nesse caso, gente, ele não é obrigado a exibir o preço, tá? O que que é exibição de preço? Eu queria que vocês me falassem o que que vocês acham que é exibição de preço. Vocês não dormiram não, né, gente? Não, tem que. E aí, Alisson, o que que você acha que é exibição de preço? Nossa. Ah, deve ser quando é anunciado o leilão, todos esses bens devem ser catalogados. E aí, a cada um deles é estipulado um valor, não? Então vamos lá, né? É quase isso. É nesse sentido. Vou falar para vocês que a primeira vez que eu vi isso escrito, né? Porque eu estava estudando, eu falava assim, gente, o que é exibição de preço? Eu falava assim, olha, gente, adquiriu o valor, adquiriu o bem, portanto, é isso que é exibição de preço? Não. Exibição de preço, gente, é depositar o valor. Isso que é exibição de preço. Por isso que eu falei para vocês que vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Com essa questão de exibição de preço. Exibição de preço em leilão, gente, não é dizer por quanto você adquiriu o bem, é depositar o valor, o produto, o dinheiro, para poder você, no caso, adquirir o bem. Isso é exibição de preço. E aí vamos pensar. O exequente, ele tem um crédito com o executado para ele poder receber? Tem, não tem? Senão o executado não estaria sendo executado, tá? Então ele tem um valor para poder receber do executado. Aí o que acontece? Ele está participando de um leilão. Vocês acham que seria congruente ele pagar para ele mesmo? Lembra lá do Chaves, gente, do refresco tamarindo, tá? Vocês lembram que eu até falei para vocês na sala de aula, Chaves, né? Que hora ele era vendedor, hora ele era comprador. Você teria muita lógica, gente, o exequente pagar para ele mesmo? Não. Então, se o exequente adquirir esse bem em leilão, ele não é obrigado a exibir o preço, ou seja, depositar valor. Por quê? Porque ele vai estar pagando para ele mesmo. Mas, se por um acaso, gente, o valor da aquisição superar o valor do crédito dele, vamos supor que o crédito dele fosse de 200 mil reais, e aí ele no segundo leilão acabou que esse bem ele foi até acima do valor de avaliação e ele foi adquirido por 300 mil reais, tá? Pelo próprio exequente. Nesse caso, então, ele vai ter que depositar a diferença para o executado. Entenderam? Então, ele não é obrigado a exibir o preço, ou seja, depositar valor. Mas, se o crédito dele for inferior ao valor que foi adquirido o bem, ele tem que depositar a diferença. Se o crédito dele é 100 mil, ele adquiriu o bem em leilão por 300, ele tem que fazer o depósito da diferença ali de 100 mil reais. Entenderam? Sim ou não? Responde aí, gente. Vou esperar vocês responderem. E se tiver, beleza. E se tiver, gente, mais de um interessado em fazer essa arrematação? Vai ser procedido entre eles como se fosse, né, gente, uma licitação. Ou seja, qual que é a proposta mais vantajosa? Qual que é o valor maior? Vai pagar à vista? Vai pagar a prazo? Isso vai ser levado em consideração, tá? E aí, gente, como eu já havia falado para vocês, no caso de leilão de bem tombado, né? A União, Estado e Município, nessa ordem, primeiro União, depois Estados, depois municípios, tá? Eles têm direito de preferência na arrematação e igualdade de oferta. O que quer dizer isso? Se tiver, por exemplo, um bem tombado pelo patrimônio histórico aqui de Belo Horizonte, suponhamos que eu tenha interesse em adquirir esse bem e a prefeitura também tem interesse. A União não tem interesse, então exclui ela. Estado também não tem interesse, exclui ele. E aí, então, a prefeitura tem interesse. Entre mim e a prefeitura, gente, em igualdade de condições, ou seja, estabelecendo o mesmo valor de oferta, a prefeitura adquire o bem, tá? Ela tem direito de preferência. Tranquilo? E se por um acaso eu tiver diversos bens indo a leilão, tá? Se tiver diversos bens indo a leilão, gente, bens em lote, vamos supor que eu tenho ali a Tainara, ela está sendo executada e foram penhorados diversos quadros da Tainara, tá?
foram penhorados uma coleção de 5 quadros do Picasso, que são da Tainara, ok? E aí esses 5 quadros foram a leilão, tá? Nesse caso, gente, como é que qual proposta ali de aquisição desse bem em leilão vai se sobrepor à outra, né? Quem é que vai ter direito de preferência na arrematação desse bem? Quem puder arrematar todos os bens em conjunto, tá? Então, se tiver algum interessado, gente, em arrematar os 5 quadros de uma vez, ele tem direito de preferência nessa arrematação, do que se a gente fizer a arrematação de forma individual, tá? Ah, professora, e aí como é que fica a questão do lance? Se aqueles bens, né, vamos supor que 2 quadros tiveram lance acima do valor de avaliação. Aí, nesse caso, como eu quero adquirir, né, todos os bens em lote, eu vou ter que pagar o valor igual ou superior ao valor que foi dado individualmente ali para aqueles quadros, para aqueles 2 quadros. E os demais que não tiveram lance, eu vou pagar o valor de avaliação, tá? Mas se eu quero adquirir todos esses bens em lote, eu tenho direito de preferência, ok? Outra coisa também, gente. Se o imóvel admitir cômoda divisão, vão pensar num sítio, tá? Vamos pensar numa fazenda. Uma fazenda, ela tem 20 mil metros quadrados, ok? E aí, o que acontece? Houve o desmembramento para poder fazer apenas a alienação, né, de parte dessa fazenda, o leilão de parte dessa fazenda. Suponhamos que foi colocado, então, à venda em leilão judicial 5 mil metros quadrados destes 20 mil metros quadrados de fazenda, ok? Os 5 mil metros quadrados eram suficientes para poder pagar aí as dívidas do executado, então foi feita a penhora aí apenas de uma parte, né? E foi feita a alienação judicial apenas de uma parte, tá? Nessa situação, gente, suponhamos que não tem ninguém interessado em adquirir 5 mil metros quadrados, mas o Wesley, cheio de dinheiro, tem interesse em adquirir a fazenda toda, os 20 mil metros quadrados. Ele tem interesse nos 20 mil, nos 5 mil não. Pode. Ele vai poder adquirir, então, os 20 mil metros quadrados? Pode. Tá? Se não tiver lançador com relação à parte daquilo que foi colocado a leilão, dos 5 mil metros quadrados, mas houver um interessado em adquirir o bem na sua integralidade, o bem será vendido na sua integralidade. Obviamente, né, o Wesley vai pagar pelos 20 mil metros quadrados, vai ser pago o crédito do exequente, o que sobrar entrega para o executado. Mas o executado não vai ter o que falar, gente. Não tem como ele questionar, tá? É rezar para os 5 mil metros quadrados serem adquiridos em leilão. Porque se não tiver ninguém interessado, pode adquirir, e tiver alguém interessado em adquirir o bem na sua integralidade, a integralidade do bem que vai ser vendida, independentemente dos protestos do executado, tá? Eu falo para vocês, processo de execução, gente, é triste, tá? Outra coisa, gente, que é a última coisa da nossa aula, né? O último ponto aí da nossa aula. É possível que o bem seja adquirido em prestações? Eu quero adquirir um bem em leilão, mas eu só tenho condições de adquirir esse bem em prestações. É possível, ué? Como é que eu vou agir? Primeira coisa, verifica no edital se está constando alguma regra específica com relação à aquisição desse bem em prestações, tá? Se tiver, segue o que está escrito no leilão. Se não tiver, né, pode, o interessado em adquirir esse bem em prestações, ele vai fazer a sua proposta no início, até o início do primeiro leilão, pelo valor, e aí o valor mínimo da proposta dele tem que ser o valor da avaliação do bem. Ah, professora, ele já pode fazer um lance maior? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas o mínimo ali é o valor de avaliação do bem, tá? No primeiro leilão. Se tiver, gente, ele tiver, por exemplo, já tiver passado o primeiro leilão e ele tem interesse, então, de adquirir esse bem de forma parcelada no segundo leilão.
até o início do segundo leilão, ele tem que fazer a sua proposta devidamente, né, documentada, escrita, e o valor mínimo é o valor que estiver constando como preço mínimo de aquisição no edital no segundo leilão. Se não tiver isso estabelecido no edital, gente, eu considero aquela regrinha do CPC relativa a preço vil. Então, tem que ser mais do que 50% do valor de avaliação do bem, tá? E aí eu faço essa proposta. Essa proposta, gente, ela vai ter que conter, tá? Pelo menos a oferta de 25% de entrada ali, ó, tá? À vista, do lance à vista. E o restante é pelo menos, tá, gente? 25%. Esse valor não é fixo. Pelo menos 25%, tá? Pode ser mais do que 25%? Pode. O mínimo é 25% do valor do bem à vista. E o restante, gente, parcelado em até 30 meses. Então, vamos supor, eu posso dar 50% de entrada agora e parcelar o resto em 6 vezes? Pode. Posso dar 50% de entrada agora e parcelar o resto em 10 vezes? Pode. Aqui eu tenho o estabelecimento de alguns limites, mínimos e máximos. Mínimo, 25% de entrada à vista. Máximo, de 30 meses, né, de 30 vezes aí o parcelamento. Esse parcelamento ele vai ter que conter, gente, o indexador, tá? Taxa de juros, tudo isso. Por isso que eu falei para vocês que para investimento nem sempre é interessante você adquirir o bem em leilão de forma parcelada, tá? Porque você tem que levar em consideração que você vai pagar juros, correção monetária, tudo isso. E aí, gente, o que acontece? Essa proposta também ela tem que oferecer uma caução idônea, sendo que, se for bem imóvel, tá fácil, porque o bem vai ser hipotecado, né? O próprio bem é a garantia da dívida, tá? Vai ser lançada uma hipoteca nesse bem em favor do exequente, tá? Lógico, né? Se não houver o pagamento parcelado, o exequente vai lá e executa a dívida e fica com o bem, né? Leva esse bem a leilão, enfim, tá? Mas vai ser lançada uma hipoteca se for bem imóvel. E se o bem for móvel, gente, aí nessa situação ele tem que oferecer uma caução idônea, uma garantia, um fiador, um bem, ele tem que oferecer alguma coisa em garantia, tá? Até que haja o pagamento integral da dívida, ok? Ah, outra coisa. E se por um acaso o adquirente que vai fazer essa aquisição desse bem em leilão de forma parcelada, né, deixar de pagar alguma prestação, ele foi lá e conseguiu adquirir esse bem, beleza? Beleza. Aí ele pagou a primeira, pagou a segunda, pagou a terceira, na quarta prestação ele deixou de pagar. E aí? E aí que soma a quarta prestação com o restante das prestações, incide multa de 10%. Tá, gente? 10% em cima de tudo, né? E por que é essa multa, gente? Para poder coibir, evitar que haja aí o inadimplemento, tá? É para isso que existe essa multa. Então, atrasou o pagamento de alguma das prestações, vai incidir multa de 10% em cima da soma da parcela vencida com as demais parcelas que ainda vão vencer, as parcelas vincendas. Então, soma tudo e joga uma multa de 10% ali. Além disso, gente, o inadimplemento já autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação, ou seja, né, a resolver ali a arrematação, desfazer o negócio, tá? Inclusive, né, podendo executar as garantias, tá? Outra coisa que vocês têm que saber. Fiz a proposta de aquisição do bem parcelado. Vai suspender o leilão? Porque eu fiz a proposta? Não, vai acontecer o leilão normalmente, tá? A proposta de aquisição do bem de forma parcelada não suspende o leilão. O que vai acontecer é o seguinte, o leilão vai acontecer normalmente e aí vai ser verificado o seguinte, tem alguém que quis oferecer lance à vista? Tem. Então, você queria oferecer lance parcelado, já era. Tá? O lance à vista sempre vai ser sobreposto ao lance parcelado, sempre, tá, gente? E se eu tiver mais de uma pessoa interessada em adquirir esses bens aí em prestação, aí eu vou ter que verificar, gente, se eu tiver diferentes condições em relação ao parcelamento, o juiz vai verificar qual que é mais vantajoso. Então, vamos supor que o Wesley ofereceu 25% de entrada e o restante em 30 meses. O Alisson, ele ofereceu 50% de entrada e o restante em 20 meses. Não tem nem que ver, né, gente?
Claro que o juiz vai escolher a proposta do Alisson, que é a proposta mais vantajosa. Ah, professora, e se o Wesley e o Alisson der a mesma proposta, 25% 30 vezes, Alisson também 25% 30 vezes. E aí? E aí o juiz vai verificar qual que foi formulado em primeiro lugar. Então, se você quiser adquirir bem, né, de forma parcelada em leilão, faça o seu requerimento ser o primeiro, tá? Porque se houver algum requerimento igual ao seu, você vai ter preferência porque você fez o seu requerimento em primeiro lugar, tá? Gente, alguma dúvida? Aí eu coloquei dica da professora para vocês em relação ao preço vil, que eu acho que é importante, né? Eu venho falando disso desde o início do semestre e coloquei um casinho prático, tá? Mariana está em um leilão onde os bens penhorados são vários quadros de uma coleção de determinado pintor renomado. Há vários interessados nos quadros. Mariana deseja ter preferência para arrematar os bens. Neste caso, como ela deverá proceder? Sendo leilão de diversos bens e havendo mais de um lançador, vai ter preferência aquele que se propuser a arrematá-los todos em conjunto, oferecendo para os bens que não tiverem lance preço igual ao da avaliação e para os demais preço igual ao maior lance que na tentativa de arrematação individualizada tenha sido oferecido para eles. Gente, alguma dúvida? Não? Tá tudo tranquilo? Diga, Wesley. Tudo tranquilo? Bom, né? Estamos caminhando já para o fim, tá? A gente na próxima aula termina essa parte aí do leilão judicial, aí eu falo para vocês a respeito da questão do auto de arrematação, né, de alienação de bens, da expedição de carta ou de ordem de entrega. Pois não, Wesley? Pode falar, fica à vontade. Uhum. Sim. Sobre os bens tombados. Tem bem que é tombado só a nível municipal. Mesmo assim, tem que fazer a intimação de todo mundo? União, estados e município? Aham, sim. Mesmo assim. Se o bem for tombado, Wesley, tem que fazer a intimação da União, do Estado e do município, tá? Mesmo assim, tem que fazer a intimação deles. E aí, nesse caso, o que vai acontecer é que a União e os Estados vão declinar, né? Vão falar assim, eu não tenho interesse em adquirir o bem, né? Se a prefeitura quiser, ela pode adquirir. Tá? Mesmo assim, eles têm direito de preferência, que é uma preferência legal. Não entra nesses pormenores, entende? É uma regra geral. Então, eu intimo. Se eles não tiverem interesse, falarem assim, não, o tombamento aconteceu só na esfera municipal, nós não temos interesse. Eles vão informar isso no processo. Tá? Mas não pode deixar de ser feita essa intimação sob pena de nulidade. Vai que a União fala assim, não, mas embora esse bem ele tenha sido tombado na esfera municipal apenas, a União vislumbra o interesse para a humanidade, entendeu? Então, tem que fazer a intimação em todos os casos, tá? E eles têm direito de preferência. Bom, meus queridos, então, a gente vai finalizar essa parte aí de leilão na próxima aula e a gente já vai passar para a parte, já vai caminhando mais para o final da nossa matéria. Né? Já estamos caminhando mais para o final da nossa matéria. A boa notícia, e aí a gente vai falar de embargos também, tudo. A boa notícia é que eu considero que a parte mais pesada da matéria já passou, tá? Eu considero essa parte aí de leilão muito pesada. Eu acho que ela acaba sendo bastante pesada porque é muito cheia de detalhes. E essa parte já acabou. Né? O restante é um pouco mais leve, tá? Imagino que vocês não vão ter muitas dificuldades, não. Ok, meus queridos? Então, um beijo enorme para vocês. Estou morrendo de saudade de vocês, de ver vocês todos os dias. Né? Espero que tudo isso passe logo para a gente poder se encontrar. Mas estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá? Beijo enorme para vocês. Então, fiquem com Deus e até terça-feira. Ótimo final de semana para vocês, viu? Beijo, gente. Não se esqueçam de postar o questionário hoje, por favor, tá, gente? Beijo.